E a paz o que traz é um novo amanhã sorridente. Estamos povo, nação, bate coração. Então a canção levanta a coroa, vibra de emoção. As gotas de chuva que invadem a alma almejam vitória serena e calma, vitória sim. Um amor em milhões de corações, partilhamos emoções. Alegria, dor, compaixão, amizade, amor. Eu não sou poeta, eu não sou profeta. Como Papa Samora eu vou dizer a frase certa. As crianças são as flores que não murcham. Façam mesmo pela paz, please, vocês todos que me escutam. Essa é a paz que eu pedi a Deus. Paz que eu desejo aos meus pais, Filhos, amigos, que cruzaram os céus. 2 dedos na minha chepa. Bomba das aberta, PAC. Paz, juntos nessa. Nossa paz, paz do povo. Somos todos pela paz. Sim, a paz. Sim, a vida. Nós somos todos pela paz. Sim, o amor é a nossa paz. Paz do povo. Somos pela paz. Andando com o povo. Sim, a paz. Sim, a vida. Somos pela Olá, muito bom dia. Está a começar então o programa de sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Entramos, na verdade, de forma cheia, afinal de contas, trazemos para si os vídeos que nos lembram a ideia da paz. Todos nós queremos a paz e é um dia este que nós lembramos de forma cheia a ideia da paz para a sua vida, a ideia da paz para a sua família, a ideia da paz, na verdade, para todos nós. Este é um dia que nos é reservado, na verdade, não só a discutir a ideia da paz, bem como vamos analisar na íntegra aqui o sofrimento de uma mulher que está a padecer de hemorroidas. Sim, está a padecer de hemorroidas e é uma história que se tem que contar, que se deve contar logo na primeira mão e já mais adiante poderemos ver na íntegra, na verdade, esta reportagem que tem a ver com a moça que padece de hemorroidas. Mostra essa mulher que está a pedir um suporte social, está a pedir para que as pessoas lhe ajudem a participar da cirurgia marcada já para os próximos dias. Mas vamos hoje nos atentar de forma especial à paz, vamos nos atentar de forma especial a esta felicidade que nós vivemos. Será que estamos em paz em Moçambique? Esta é uma questão que podemos responder mais adiante, mas antes mesmo, bom dia, Joanildo, como é que está o dia da paz para si? Como é que está e como é que vai a paz para o seu coração? Estou bem de saúde, obrigado. Um bom dia para todo telespectador em casa e estou bem. É um dia que é reservado à paz e eu vejo aí o Joanildo de cor branca em cima. Sim. É para poder evidenciar o dia em si, efetivando a questão da paz. Já o Joanildo podemos discutir a ideia da paz, juntos estaremos felizes o dia 4 de outubro, dia este que queremos levar para si muita paz. Um beijo para todos vocês que estão aí sentados acompanhando na íntegra esta edição de sexta-feira, edição reservada a esta, há muita felicidade e quero levar isto para o caro telespectador. Obrigado aí pela sua composição, pela sua audiência. Quero agradecer ao pessoal da Matola, um beijo para todos vocês, eu sei que estão sempre on. Vamos sim agora conversa ao estúdio com o nosso convidado. Bom dia, Joanildo, mais uma vez. E será que estamos em paz em Moçambique? Começo perguntando assim. A princípio, para saber se estamos em paz em Moçambique, a questão que nos colocaríamos a priori é o que é a paz. E voltando para o sentido etimológico da palavra, a paz é compreendida como sendo o estado de harmonia, o estado de não agitação ou o estado da não guerra. E evidenciar mais essa questão da não guerra porque é o sentido mais restrito ou o sentido corriqueiro que a palavra paz geralmente tem sido abordado. Então talvez perguntaríamos, estamos em guerra em Moçambique ou não? Respondendo a esta questão, já vamos ao alcance da questão da paz, de que ela existe ou não existe. Bom, responder de forma prévia seria um bocado perigoso, porque posteriormente daremos um certo discurso que posteriormente negasse
o argumento prévio que tivesse colocado. Então não responderia ainda a princípio se estamos em paz ou não. Mas evidenciar os fatores que Moçambique está aqui a viver e juntos podemos ponderar se estamos em paz ou não. Temos a situação de Cabo Delgado. Temos a situação eleitoral do momento, a questão de Gaza, onde um ou outro apedrejam-se por um representar um outro partido e o outro não. Temos a situação de Gorongosa, de um determinado grupo de indivíduos tido como sendo uma junta militar que invoca a não legitimidade de quem está a representar aquele partido, pelo menos no sentido da eleição que daquilo resultou. Então, desses todos os fenômenos, podemos começar a ponderar se de fato há paz em Moçambique ou não. Bom, voltando para o ano de 1992, que foi o ano onde houve o Acordo Geral de Paz, que foi assinado entre Iacama e o ex-presidente Joaquim Chissano. Naquele período, entendeu-se que já havia uma cessação ou extinção ou termo daquele conflito que perdurou durante os 16 anos. Então, é a razão de se considerar a data de hoje como sendo o Dia da Paz. Após ter sido celebrado aquele acordo, sabemos nós que posteriormente emergiram mais conflitos. O que é que está a falhar? Temos que voltar à questão de acordo. Muitas das vezes nas análises que nós temos feito, nos perdemos na questão de querer analisar de imediato a questão da paz, enquanto na verdade esta é apenas uma consequência ou elemento teleológico de uma coisa prévia que não está sendo observada. Quando há conflitos, entra-se num acordo. Acordo aqui é entendido como sendo uma declaração de vontade entre partes de tentar assumir um determinado posicionamento que irá resultar naquilo que nós chamamos de paz. O que é que há após uma celebração e posteriormente viola-se a questão da paz? É porque os acordos geralmente não são observados. Eu vou aqui puxar um artigo que é necessário para tentar analisar essa questão, o artigo 406 do Código Civil, que diz o seguinte: os acordos devem ser observados pontualmente. O que é que sucede para que haja um certo conflito entre a Renamo e a Frelimo? Geralmente, este é o pronunciamento da Renamo, é que a Frelimo tem violado constantemente os acordos que foram celebrados em Roma. Eis a razão de terem determinadas condutas e não observar a questão da paz. Vimos nós os conflitos que sucederam em 2014, 2015, acho que tiveram seu termo em 2016. Que depois houve mais um outro acordo entre Iacama e o presidente, na altura, e que também ainda é hoje, mas, segundo seus pronunciamentos, aquela foi uma declaração unilateral de trégua. Volvido este período, hoje em 2019, há mais um outro acordo. Já chamamos de acordo definitivo. E perguntamos nós, daqui a alguns anos, que tipo de acordo futuramente haverá? Devemos nos questionar, afinal, devemos celebrar o Dia da Paz, pelo menos em Moçambique, no dia 4 de outubro de 1992, que foi celebrado tal acordo, por isso estamos a celebrar hoje? Ou devemos celebrar a questão da paz já nesse tal acordo definitivo? Porque o que nós devemos saber é que o surgimento de uma nova situação vem revogar a antiga. Então, nós temos um acordo definitivo hoje. Será que devemos considerar o feriado a data que foi celebrada em 2019? Então, a questão central aqui é a não observância do acordo. A não observância do acordo, naturalmente, justifique que a contraparte
tenha determinadas condutas que são aversas àquilo que foi acordado. João, eu vou cortar-lhe Sim. porque aqui depois entramos numa posição em que há que questionar, por exemplo, o que realmente se acordou na paz da Roma, sabendo a priori que mesmo depois dos acordos de Roma, a ideia do porte de armas da Renamo, ela ainda continuava viva. Será que a paz de Roma não previa então o desarmamento da Renamo? Naturalmente que previa, mas nós estaríamos aqui num campo hipotético, porque não temos necessariamente os dossiês para saber em concreto o que lá foi acordado. Mas se entramos numa situação de paz, já se pressupõe que a questão da arma não devesse ser algo que uma determinada força política, mas que ainda pretendia estar como uma força militar, tivesse consigo a posse de armas. Mas podemos nos questionar também, por que até então ainda não entregaram as armas? É porque tem um certo entendimento de a contraparte com quem celebraram este determinado acordo não honra os compromissos. Então, entraram neste entendimento de que deveriam ter um certo instrumento para se precaver de futuras agressões da contraparte. Significa que muito antes da paz da Roma, só quero perceber um pouquinho, muito antes da paz da Roma já haviam transgressões por parte do governo. Por isso que a Renamo, mesmo depois da paz, não quis ceder as armas. Seria isto? Não diríamos necessariamente transgressões por parte do governo como tal, porque a Renamo também queria lá se firmar. Então, tínhamos duas contrapartes, a Renamo e a Frelimo, que aqui temos que analisar esses dois partidos em mesmo pé de igualdade. Porém, há que evidenciar que o Estado moçambicano e o governo têm se confundido como sendo a mesma entidade. Quer dizer, o Estado seria esse todo elenco do povo moçambicano no seu todo, de Rovuma ao Maputo. O governo seria aquela entidade que, por via de eleições, vencesse necessariamente e pudesse fazer com que a marcha estatal pudesse funcionar no seu dia a dia. Porém, como confunde-se o governo e o Estado? O partido da Renamo, por medo do governo, acaba ficando com as armas para poder ter este meio como meio de prevenção de futuras agressões. E é isto que irá suceder neste ano. Falamos nós de uma paz definitiva. A verdadeira paz ou guerra iremos ver quando existir os resultados das eleições. É aí onde vamos novamente entender que há um certo partido que entende que sempre vence. Este é o entendimento que este partido geralmente tem tido, que vencemos, mas nos roubaram voto. Como provar isso? Mesmo que haja uma situação em que esse partido não tenha vencido, de forma prévia ele já entende que venceu. Então, podemos nos questionar por que até uma certa junta militar, até hoje, ainda tem armas. Há quem diz que é uma situação que foi colocada à parte para que não se entregasse as armas no seu todo. Caso futuramente, depois dos resultados das eleições, haja um certo conflito, eles possam agir através de Gorongosa. Os comentadores internacionais, alguns têm escrito, têm dito que esta parte que se dissecou, a parte da Renamo, que hoje é uma junta militar, que afirma categoricamente que vai destruir o homem que foi eleito pelo mesmo partido, é uma junta estratégica. É da mesma opinião? Não sei se seria da mesma opinião, porque eu levanto várias hipóteses. Aquela é uma situação política, sim, e por ser uma situação política, a hipótese que aqui é colocada, devemos observar, de fato, que aquela junta militar pode ser uma junta militar fictícia, pode ser um ponto seguro para a situação das eleições futuras, bem como referenciávamos, após essa tal derrota, possam agir de forma militar. Agora,
mas também há que compreender que dentro de partidos há perspectivas diferentes. Tínhamos lá Lhakama, para eles era compreendido como sendo um líder carismático, e hoje temos o Ossufo, que em termos de etnia não é necessariamente a mesma linhagem com Lhakama. Há quem compreende que o Ossufo pode estar ligado à situação da Frelimo, porque aquela junta, da forma que é conservadora, e todo o tempo que ficaram naquelas matas, não é de se compreender que em pouco tempo, o que o outro não conseguiu durante anos, o outro em frações de segundos venha a conseguir aquela situação. De tal maneira que são várias hipóteses que aqui podemos levantar relativamente àquela situação. Sabes bem que a questão da descentralização é uma questão que provocou muito rebuliço. O então falecido Afonso Dhlakama morreu provavelmente com isto entalado no pescoço, com a ideia de que tínhamos que descentralizar e com a ideia de que tinha que haver uma separação talvez da zona norte, da zona centro e algo genérico. Afinal de contas, o pensamento moçambicano do poder, da divisão de poderes, porque entro também olhando a questão da divisão de poder que é confundido, onde o legislativo, o judiciário, o executivo acabam se misturando. Esses detalhes todos, por que sucedem? Será que existe aqui uma lacuna desde a formação do primeiro Estado moçambicano? Porque a ideia da paz é uma ideia que desde os anos passados na Roma vemos discutindo, até os primeiros, entre aspas, os segundos acordos, e hoje mais um acordo que não sei dizer que se é o último ou não, porque estamos num contexto em que em cada ano celebramos acordos, mas no results, não há resultados. E mesmo com essa celebração recente dos acordos, ainda continuamos com a ideia de que existe uma determinada junta esta, que quer mesmo apregoar a ideia de que se não houver uma determinação da remoção do chefe do Estado, do chefe do partido maior atual da Renamo, estes sim vão suscitar uma guerra. O que está a falhar realmente na paz em Moçambique? O que está a falhar na paz em Moçambique são vários fatores que aqui podemos tentar fazer referência. Bom, voltando para a questão que aqui colocava, ainda mesmo na construção, é de evidenciar que primeiro tivemos uma guerra com o português. Depois da guerra com o português, emergiram determinados conflitos internos. Os conflitos internos, e o que é normal pelos tais entendimentos diferentes um do outro, tivemos lá a Frelimo, tivemos lá a Renamo. E tínhamos lá, a princípio, a primeira Constituição de 1975. Posteriormente, fomos ter a Constituição de 1990, que já vinha querendo respeitar essa questão do multipartidarismo. O que queremos aqui dizer, deixa a primeira Constituição para a segunda, é que um Estado constrói-se e cada coisa tem o seu tempo. Temos agora a Constituição de 2004 e com a atual revisão da Constituição pela Lei 1/2018, de 12 de junho, que vem tentar abelgar essa questão da descentralização que aqui vem fazer referência. A questão da descentralização custou vidas. Perdeu-se Gil Sistak, exato, e outros mais que sofreram questões de a sua integridade física por causa dessa questão da descentralização. Porém, a descentralização atualmente em Moçambique é uma realidade. O que Lhakama a priori queria, a questão de separação da Zona Norte e do Sul cá, primeiro viola a Constituição. Temos que ter em consideração. O país é um indivisible. Exato. Vem assim plasmado na Constituição que o Estado moçambicano é um uno e indivisível. A descentralização não quer dizer uma divisão do próprio Estado moçambicano. A descentralização é uma figura administrativa onde tenta aproximar mais o poder que poderia ser exercido pelo poder central e afastar mais para o povo em concreto. Neste caso, esse exercício será efetivado
por uma outra pessoa coletiva de natureza territorial, neste caso que é a autarquia. Isso é que é descentralização. Indo para a questão da separação dos poderes, nos termos do artigo 134 da Constituição, estabelece a tal separação dos poderes. Nesse caso, temos o legislativo, temos o executivo e temos o judicial. O que é que sucede? Temos a situação do executivo, onde temos lá o presidente da República, mas ele é que vai nomear o procurador. O procurador faz parte do judicial. O judicial é aquele que o presidente pode vir a cometer determinados ilícitos, ele é que deve instaurar um processo crime para o presidente. A questão que se coloca, pelo menos em termos filosóficos, é uma questão de contradição. Como tu podes vir posteriormente a aprender aquele que te nomeou para estar num determinado cargo? E mais, o mesmo indivíduo que nomeou-te tem esta suscetibilidade de exonerar-te. O que quer dizer, enquanto ainda vais criar o processo crime para poder instaurar uma determinada ação contra ele, ele pode ter essa prerrogativa de exonerar-te e este determinado fato não irá suceder. Essa questão que a oposição muitas das vezes tem tocado a tecla e que gera esses conflitos. Muito bem. São essas as posições que provavelmente figuras do governo e muitas outras pessoas, os analistas internacionais, têm também afigurado para nós, por forma a tentarmos perceber melhor como é que está a acontecer o histórico, o caminho da paz em Moçambique. Estamos em paz? Esta é a questão que fica para o caro telespectador. Será que é possível ver uma paz no mundo ou num país em que o irmão atenta contra o irmão? Vamos a um breve bloco comercial e voltamos já a seguir. Baby, oh. Tonight I wanna dance with you. Tonight I wanna dance with you. Hoje eu vou sair para me divertir com os meus pratas. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e Ossufo Momado, o líder do principal partido da oposição, a Renamo, sentaram-se esta quinta-feira à mesma mesa e assinaram um novo acordo de paz com o objetivo de colocar um ponto final permanente nas hostilidades armadas no país. O acordo prevê o desarmamento e a integração do braço armado da Renamo na sociedade moçambicana, inclusive na polícia. A partir de hoje, abre-se uma nova era na história do nosso país, onde nenhum moçambicano ou grupo de moçambicanos deve utilizar a violência armada como meio de solucionar diferenças políticas ou de opinião. Nyusi e Momá deixaram bem expresso na cerimónia o que esperam agora de Moçambique. Perdemos concidadãos e consentimos sacrifícios de ambas partes, mas conseguimos identificar o que nos une como moçambicanos, a paz e a reconciliação nacional. Moçambique foi palco durante décadas de um conflito armado entre a Frelimo, o partido no governo desde a independência, e a Renamo, a principal força da oposição. Após um primeiro acordo de paz há 27 anos e outro há 5 após diferentes eleitorais, Moçambique espera agora que as águas turbulentas se acalmem de vez para todos os moçambicanos. Estamos de volta então ao segundo bloco do programa Dicas na Mesa e quero afigurar neste bloco muita poesia. E a produção, podem me trazer aí a minha convidada?
Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Abram aí um pouquinho o plano, produção. Vem cá, assim um pouquinho para lá. Peço metade do microfone ao Joanildo, obrigado. Como é que está? Bem, obrigado. Feliz Dia da Paz para si. Feliz Dia da Paz para si, caro telespectador, para o apresentador e toda a equipe da KTV. Muito bem, declama para nós, por favor. Eu sou fogo que arde, e arde, e arde, com ganas de queimar toda a tua alma. Os males, os males, os males, invadir-te em forma de guerra, mas guerra benéfica, para trazer-te paz, só paz, só paz. Surya, não fiques triste, a alegria te visita, te acaricia, vista a roupa da harmonia que te vai colorir dia após dia. Porque eu sou fogo que arde e arde, queimando-te todos os infortúnios, mostrando-te para novos mundos, arrancando-te os medos, os medos, os medos, agraciando-te com trevos, para que sorrias, ainda que temas a morte. Porque eu sou fogo que arde, queimando cada fragmento de dor da tua alma, alma infeliz, mais infeliz que a pobre ferida asa de uma perdiz. Ouça a voz que te diz: quero dar-te vida pura, cristalina, como a água do rio que corre e corre e corre em busca de nova moradia. Porque eu sou fogo que arde e arde, queimando toda a tristeza da tua alma, até que finalmente ela aprenda a dançar e a dançar sobre o intenso palco da vida. Fogo da paz, neblina. Uau. Gostei, interessante. É. O Fogo da Paz, para quem dedica esta poesia? Bem, este poema é mais para nós próprios nos interiorizarmos sobre a situação da paz interior. É mais para buscarmos constantemente, não termos aquela desistência de buscar a paz interna, porque se o exterior estiver complicado, o interior também fica complicado. No entanto, se o interior estiver equilibrado, balanceado, o exterior, de certeza que será afetado por boas emoções e boas vibrações. É isto que eu tento transmitir, para que as pessoas tentem ao máximo que puderem estar, saber ser e saber estar consigo próprio, para que, posteriormente, possa saber estar com as pessoas ao seu redor. É assim que nasce a paz. Nice, gostei. É assim que nasce a paz. É preciso cultivar isso aí em casa. É preciso, na verdade, lutarmos num espírito de paz. Obrigado, meu bem. Muito obrigada eu pelo convite. Nice. Ok. Continuação de bom programa. E feliz Dia da Paz a todos os telespectadores. Beijinhos para os familiares, amigos que seguem pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, e-mail, todas as plataformas possíveis. Já vamos te seguir também, Valente Jaime. Fica, portanto, atrás esta declamação, esta poesia, este poema que nos inspira, acima de tudo, a paz. Sabemos bem a utilidade, o peso da paz. Quero convidar aí o caro telespectador, por forma agora a atentar-se à presente reportagem que vamos passar, que trata na íntegra a história de quem padece de hemorroidas, não só do sofrimento social. Até já. Bom dia. Bom dia. Está a falar por programa Dicas no Mesa, da KTV. Estou à procura da casa da Bernadette. Conhece? Conheço. Podia me explicar onde é que fica? É só entrar daquele beco, passa-se a primeira casa, a segunda casa de Madalena e Zinco em casa dela. Segunda casa de Madalena Zinco, é isso? Sim. Segunda casa de Madalena Zinco, qual é? Pronto, obrigado. Nice. Na verdade, vamos mesmo a caminho da casa da Bernadette, onde vamos relatar uma história de hemorroidas. Ela sim sofre de hemorroidas e quer contar a sua situação atual para o nosso programa, na história e na vida real.
mas a pessoa que vive e conhece essa história vai contar melhor. Venham comigo. Namusha ni manyana nikesa wene ungani komba misava nitilo kani mambo mama Prontos, pelas indicações, a casa de Bernadette parece ser aqui, na dita casa de madeira e zinco. Boa tarde, Bernadette, como está? Estou bem, não sei o que lá. Pronto, muito obrigado por nos receber e por aceitar a contar a sua história para nós. Sim, sim. Pronto, eu acho que estão criadas as condições aqui para arrancarmos a conversa, só para mesmo inteirarmos melhor ainda mais em relação ao tema hemorroidas. Ela aceitou sim contar a sua história na vida real. Baby, oh. Tonight I wanna dance with you. Tonight I wanna dance with you. Hoje eu vou sair para me divertir com os meus pratas. De volta estamos então, depois deste apontamento que retrata a história sofredora dessa pessoa que padece de hemorroidas, pessoa que precisa de um apoio social, pessoa que ressente aqui do apoio social por forma a participar da cirurgia. Há que lembrar ainda que o jovem Abel, ele ofereceu-se a doar sangue por esta mulher recentemente nos programas passados, porque já vinhamos comentando em relação a este episódio. Bom, hoje é dia 4, não é dia de falar muito sobre o estágio de saúde corporal, mas sim queremos nos focar acima de tudo na paz e queremos, na verdade, voltar à conversa ao estúdio, porque este assunto de hemorroidas vamos comentar mesmo na segunda-feira. Vamos ter especialistas por forma a animar aí a nossa segunda-feira. Mais uma vez, o Joanildo, estamos na fase final, queremos entender um pouquinho sobre o papel de cada um na intervenção da paz. Bom, o papel de cada um, nós temos que entender primeiro que a ideia da paz, como sendo a própria ideia de harmonia, né? É aquilo que a paz em si pretende evidenciar. A paz é cultivada dia após dia. E cada um de nós, o somatório das nossas ações, é que vão resultar na paz. Bem como dizia, a questão da paz não só se resume nos conflitos existentes entre a Renamo e a Frelimo. Moçambique não se circunscreve apenas nesses dois partidos. Temos a sociedade civil, temos o MDM e os outros partidos. Então, gostava aqui de evidenciar que esses acordos, e principalmente este último acordo, fosse observado pontualmente. É nosso trabalho cultivar a paz. E evidenciar um outro aspecto que eu acho aqui importante. Temos um filósofo moçambicano, Severino Ngüenya, ele publica um livro com o título Resistir a Abaddon. O livro Resistir a Abaddon, de Severino Ngüenya, ele faz referência a Abaddon, é uma figura bíblica que é entendida como sendo o anjo da destruição. Qual é o entendimento que ele tem relativamente às questões de guerra? Ele diz o seguinte: a guerra sempre houve,
a guerra sempre existirá. É só o nosso trabalho tentar resistir à guerra. Então, nessa perspectiva, há uma clara necessidade de observar-se a questão da paz dia após dia. Bom, gostava também aqui de evidenciar um outro aspecto, a questão de Cabo Delgado. A questão de Cabo Delgado já foi referenciado questões culturais, há quem diz que é questão de Al-Shabaab, há quem diz que são as questões dos recursos naturais que causam um certo conflito em Cabo Delgado. Há uma clara necessidade de se saber o que está sucedendo naquela província para que essas situações não possam ocorrer. Temos que pensar fortemente na situação de Cabo Delgado. De fato, temos que todos nós repensarmos aí na saúde da paz de cada moçambicano. Temos que ver a questão de Cabo Delgado, que é um assunto que parecem brincadeiras, mas são coisas sérias. Joanildo, nós já estamos mesmo a correr com o tempo. É dia 4 hoje, mas queremos oferecer ao nosso telespectador muita alegria, trazendo uma história sobre a paz. Como é que nós começamos, como é que nós almejamos este mundo de paz? Peço as suas últimas considerações. Minha última consideração, primeiro é que cultivemos a paz, mas cultivemos de forma forte e que somos um único só. Somos todos moçambicanos, somos irmãos, que não levemos questões políticas, questões partidárias ou mesmo de caráter religioso para que hajam desavenças entre nós. É claro que cada um tem sua opinião e não possamos aqui confundir a questão da paz com desavenças. As desavenças sempre existirão e porque sempre existiram, mas porém temos que sempre cultivar a questão da paz. Muito obrigado. Temos que sempre cultivar a questão de paz, é isso que nós desejamos para os nossos telespectadores, é isso que nós desejamos para todos aqueles que nos acompanham na íntegra todos os dias. É preciso a gente lutar pela paz. A paz é mesmo este caminho que nos leva ao sucesso diário, que nos leva a todos os dias a estarmos juntos, a trilharmos todos juntos esta ideia da paz. Fiquem com o apontamento que retrata na íntegra sobre a paz em Moçambique. Muita música e tudo aquilo que é de bom nesta sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Muita paz para ti, no coração e em todo o canto. Um beijo, até segunda-feira.
chuva que invadem alma, almejam vitória serena e calma, vitória sim. Um amor em milhões de corações, partilhamos emoções. Alegria, dor, compaixão, amizade, amor. Eu não sou poeta, eu não sou profeta. Como o Papa Samora eu vou dizer a frase certa. As crianças são as flores que não murcham. Façam mesmo pela paz, please, vocês todos que me escutam. Essa é a paz que eu pedi a Deus. Paz que eu desejo aos meus pais. Filhos, amigos, que cruzaram os céus. 2 dedos na minha chepa. Bomba das aberta, PAC. Paz, juntos nessa.